1 Timóteo, capítulo de número 6, versículo de número 9 diz: mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de mal, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Tem gente que detesta esse texto, porque esse texto toca naquilo que ele mais ama: o dinheiro. Você sabia que tem pessoas que são tão dinheiristas que em tudo que elas veem, elas enxergam dinheiro? Você sabia que tem pessoas que quando veem você trabalhando muito, não calculam o seu esforço, mas quanto você está ganhando? Você sabia que as pessoas são inclinadas a supervalorizar aquilo que está no topo do coração delas? A pergunta é: o que verdadeiramente vale na vida? O que verdadeiramente vale? Qual é a corrida que verdadeiramente importa? Posso te dizer uma coisa? Quando esse texto fala de amor do dinheiro, entenda, não é amor é do dinheiro. É quando o meu amor é propriedade de outra coisa. Amor do dinheiro. Ouvi alguém uma vez dizer que o lugar do dinheiro não pode ser aqui, não pode ser aqui, mas o endereço do dinheiro tem que ser aqui, debaixo dos pés. Não é o dinheiro que governa sobre você, é você que governa sobre o dinheiro. Quem é governado pelo dinheiro não consegue abençoar um necessitado, não consegue abençoar alguém que precisa, não consegue doar, não consegue exercer generosidade, porque sempre antes ele faz uma conta. Quem é dono do dinheiro, quem o dinheiro está abaixo dos pés, doa, é generoso e prospera. Eu quero que você entenda: quando a Bíblia fala que o dinheiro é a raiz de todo mal, ela não está falando de prosperidade, até porque prosperidade não é dinheiro. Prosperidade é um conjunto de fatores, e que entra o dinheiro, mas o dinheiro nunca será a prioridade. E eu vou te dizer o porquê. Porque hoje nós estamos sendo incentivados a crer que o dinheiro é a prioridade. Tem gente que está abandonando a melhor fase da vida dos seus filhos, porque na cabeça dele a prioridade é o dinheiro. E ele justifica, sabe como? Meus filhos precisam de um colégio particular, meus filhos precisam ir para Disney, eu tenho que fazer o enxoval do meu próximo bebê em Miami. E aí a pessoa colocou 1 milhão de responsabilidades na cabeça, e os filhos nunca pediram uma viagem para Disney. Os filhos nem sabem que o colégio particular ainda é a prioridade. A única coisa que eles queriam naquele momento é o pai. A única coisa que eles queriam naquele momento é a mãe. Talvez vocês não veem agora, mas o maior motivo de desconexão emocional da nossa geração são prioridades erradas. Pessoas que correm atrás daquilo que evapora, desaparece. Mas sabe quando se sabe o verdadeiro valor? Quando aquilo que é importante se vai e aquilo que não é importante permanece. Esse é o pior dia. Pergunte para um milionário que está com câncer. Pergunte para um bilionário que perdeu um filho num acidente. Pergunte para um trilionário que perdeu a esposa. O que verdadeiramente vale. Ele vai dizer: eu daria tudo o que tenho para poder ter aquilo que verdadeiramente importava, e eu não percebi. Sabe,
Você quer ter um carro bom? Eu vou te dizer, cria uma meta. É lógica. Você vai fazer uma meta, você vai guardar tanto, você vai comprar o carro. Você quer ter uma casa boa? É a mesma coisa. Agora, para a família para de correr atrás daquilo que não é importante, para dar valor naquilo que verdadeiramente importa. Sabe qual é a meta para você cuidar melhor da sua família? É esquecer das metas que não são importantes. Veja, não é esquecer, é só colocar na ordem de importância correta. Eu conheço uma história. Essa história me arrebentou quando eu ouvi. Nossa, me estraçalhou meu coração, porque a gente entende que isso se torna a raiz de todos os males da nossa vida. Quando você coloca o que não é prioridade por primeiro, você perde tudo o que verdadeiramente importa. Eu conheço a história de um rapaz que foi morar fora do país. Olha que loucura. Trabalhava 16 horas por dia. 16 horas por dia. Quantas horas tem um dia? 24. Ele trabalhava 16. Trabalhava e todo mundo dizia: rapaz, pelo amor de Deus, tira o pé, cuida da tua família, descansa um pouco. Ele dizia: não, eu estou trabalhando para poder descansar. Trabalhou fora do país, e um dia decidiu que era hora de parar. Completou 40 anos e voltou para o país dele, sem esposa, sem filhos, sem nada, mas com dinheiro no bolso. Comprou uma casa na praia, uma casa no sítio. É verdade o que eu estou contando, é real. E disse para a mãe dele: mãe, agora eu vou aproveitar a vida. E naquela semana sentiu uma pontada no coração. Procurou o médico disse: o senhor estava morando fora do país, alguma coisa? E ele disse: sim, eu estava morando num lugar muito frio. Aí o médico disse: isso é aclimatação, fica tranquilo, vai para casa e descansa. Foi o que ele fez. Foi para casa, mas descansou para sempre. Nem um centavo que ele viveu a vida inteira batalhando foi junto com ele. Tudo que ele fez foi para aproveitar 5 dias de uma semana, assinando documentos e papéis de imóveis que ele nunca sequer usou, e morreu. Sabe por quê? Porque a prioridade nunca foi a correta, a prioridade nunca foi a certa. E eu vou te dizer, tá cheio de gente correndo atrás daquilo que apodrece, tá cheio de gente correndo atrás daquilo que estraga, perde a graça. Posso te contar uma coisa, meu lindo? Compra uma Ferrari 2019, compra, ano que vem será 2020 e o seu carro será usado. Compra uma casa nova, daqui 5 anos ela será usada. Agora, experimente valorizar aquilo que é prioridade. Case com uma mulher linda, case com um homem cheio de Deus. Daqui 5 anos será o seu marido, daqui 5 anos ainda será a sua esposa. Ei, tenha filhos. Daqui uns dias você vai ouvir alguém dizendo assim: papai, tudo bem com você? Cuide deles, ame-os primeiro. Ei, ame a Jesus sobre todas as coisas, sobre tudo, e priorize as coisas certas, porque as coisas certas normalmente Jesus dá, as coisas erradas normalmente é sempre a gente que está correndo atrás. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo de número 8, verso de número 2. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo as mãos, tocou, dizendo: quero, ser limpo. E logo ficou purificado toda a lepra. Quando
o Senhor colocou essa palavra no meu coração, quando eu entendi a verdade desse texto, a primeira coisa, o primeiro sentimento que talvez me moveu mais foi descobrir a realidade dessa doença no tempo que ela é contada. Todos vocês sabem, eu acredito que sim, mas hoje a lepra, ela tem cura. Ninguém a princípio morre de algo que tem cura. Quando é descoberta a cura de qualquer doença, a primeira coisa é feito o levantamento de todos aqueles que possuem a doença, e a cura é administrada para que a pessoa receba, ou seja, o medicamento é administrado. E por mais que a cura ela existe, por mais que ela, nesse tempo chamado hoje hanseníase, é lepra, muita gente ainda morre de lepra. E a morte de lepra ocorre porque o tratamento é ignorado, ou lugares ermos onde o médico não chega, onde o tratamento não chega. Essas pessoas morrem simplesmente porque o médico não chegou lá. Então, a primeira coisa que nós entendemos é que é possível morrer de algo que tem cura. E a nossa geração é a geração que morre por coisas que tem cura. Então, quando a gente olha para esse texto da palavra, a gente vê alguém que iria morrer de qualquer jeito, que para ele não existia cura. Aliás, afinal de contas, a lepra era uma doença social, e quem tinha morria aos poucos. E eu não sei vocês, mas eu penso que pior do que morrer é saber o dia e saber o porquê. Então, quem tinha lepra, quando chegava com esse resultado para ele já sabia que ia morrer porque não tinha cura. Então, a primeira coisa que o leproso recebia era um atestado de morte, que ele tinha que sair da cidade, ele tinha que ir embora, não podia tocar em nada. Eu fico imaginando a cena quando alguém recebia o atestado de lepra. Ele tinha que ir para casa, ele tinha que entrar na casa dele e falar: mãe, não me toca, porque se você me tocar, vocês vão ficar leprosos. Então o leproso não tocava em nada, ele não tocava em mais ninguém, ele perdia aquilo que nós seres humanos mais amamos, que é o toque. Aliás, uma das linguagens do amor é o toque físico. Tem pessoas que se sentem amadas quando são tocadas, abraçadas. Então, a realidade da lepra naquele tempo, ele é um pouco diferente da nossa. Naquela época não tem cura, e hoje tem, mas a gente sabe que ainda tem gente que morre, mesmo sabendo que tem cura. Quando eu descobri esse texto, quando eu li esse milagre de Jesus, eu fui descobrindo outros leprosos que a Bíblia conta. E um dos leprosos que a Bíblia conta, ele é um chefe do exército do rei da Síria. Ele é um homem respeitado, ele é um homem valente, o nome dele é Naamã. E a Bíblia diz que ele é tudo isso, porém leproso. Ele consegue administrar e ter todos os cargos, ele é chefe do exército, ele é um homem valente, ele tem tudo, porém ele tem lepra. Se você ler esse texto junto com o que eu acabei de ler, você vai descobrir que os dois são leprosos, mas os dois reagem à doença de maneira diferente. O primeiro, que é leproso, a princípio dá a entender que ninguém sabe, porque ele continua sendo chefe do exército, ele continua sendo respeitado pelos senhores que estavam acima dele, pelo povo que estava abaixo. Ou seja, ele permanece como alguém que não tivesse nada. É como se tivesse alguém que ignorasse aquilo que tinha. Só que ignorar ter lepra era assumir o risco de contaminar quem andava junto. Assumir o risco de ter lepra e não dizer que tem lepra era assumir o risco de adoecer e de uma outra forma matar quem estava junto. Basta você pensar que quem servia na mãe não sabia da doença dele, estava leproso e não sabia de onde estava vindo a doença, porque quem era general vestia roupa de general, mas por baixo da roupa de general tinha um leproso. Por isso que a Bíblia diz, ele é chefe do exército, ele tem respeito, porém é leproso. Ou seja, o porém tira o brilho de tudo aquilo que vem antes. Aquilo que Deus coloca no meu coração, dentro dessas realidades da lepra, dentro do leproso que diz para Jesus que ele tem lepra, e desse que ele é general do exército, é que a questão é que nós hoje estamos aprendendo a esconder as nossas fraquezas. Nós estamos escondendo aquilo que precisa ser curado. A gente começa com algo pequeno e a gente não trata, e de repente isso aumenta, e quando a gente vê, a gente morreu por algo pequeno. Eu sempre digo que quem está em adultério não começou no adultério. Quem está em adultério, na verdade, começou num olhar errado, na hora errada, e era uma coisa pequena que, se fosse tratado, teria acabado. Os namorados aqui que estão, e quem nos vê depois, o ato sexual não começa dentro de um quarto. O ato sexual começa às vezes com uma pegada de mão diferente, com um beijo diferente. Ou seja, as coisas começam pequenas, e tudo aquilo que é pequeno e não é tratado tem um risco de ficar grande.
Se há uma verdade dentro desse leproso que chega para Jesus, é que ele assume o risco de ser envergonhado pelas pessoas. Ele assume o risco de deixar as pessoas saber que ele errava, que ele tinha um problema. E aí eu não estou tratando já de um outro lado, mas ele assume o risco de dizer que está doente. Se você parar para observar, o leproso entra no meio da multidão, e quando ele entra no meio da multidão, ele faz algo que já não podia ter feito. Só imaginar que esse leproso tocou em pessoas que ele não poderia tocar, mas ele toca porque ele está chegando em Jesus. Então imagina comigo, quando o leproso chega em Jesus, ele dobra o joelho, ele diz: Senhor, se o Senhor quiser, eu serei limpo. Ele não diz que ele é leproso, porque se ele dissesse eu sou leproso, todo mundo que ele tinha tocado tinha feito assim, e depois ia ter uma fila perto de Jesus dizendo: Jesus, ora por mim, porque aquele homem que era leproso que o Senhor curou encostou em mim, e provavelmente eu estou doente. É por isso que quando ele chega até Jesus, ele diz: Senhor, se o Senhor quiser me limpar, eu serei limpo. Ele não diz que ele é leproso. Só que quem está perto consegue saber que ele é leproso, porque a gente, escuta isso que eu vou dizer: se você está doente, por mais que você tente esconder, quem anda com você percebe como você está. A gente tem coisas que a gente não consegue esconder. Algum tempo atrás nós tivemos um problema no mundo gospel muito grande, com envolvimento com drogas e todas as coisas. E tem quem tinha discernimento espiritual já falava: olha, alguma coisa não está certa, porque chega um momento que aquilo que é doença a gente não consegue esconder. E a lepra era uma doença difícil de esconder, porque quem tinha apodrecia da extremidade para dentro, e o cheiro era forte. Ou seja, querido, tem coisas que a gente não pode esconder. Se tem cura, a gente não precisa esconder. E a nossa geração está aprendendo errado. Nós estamos escondendo aquilo que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para gerar a cura. Nós estamos ocultando aquilo que foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Ou seja, nós permanecemos doentes. Às vezes não é pequeno e fica grande, porque simplesmente quando nós poderíamos correr para o pé da cruz, a gente preferiu nos resguardar e dizer para todo mundo que está tudo bem. Eu converso com jovens todos os dias, e às vezes o problema é muito grave, e a gente diz: está tudo bem com você? E a pessoa diz: está tudo bem, e você sabe que não está. E dizer que está tudo bem é tentar afirmar que não há doença, não há problema, não há nada escondido. Quando o leproso chega até Jesus, ele diz: Senhor, ele adora primeiro, isso é maravilhoso. Ele adora, ele chega até Jesus e diz: Senhor, se o Senhor quiser, eu vou ser limpo. Aí Jesus olha para ele. Jesus sabia do que se tratava. A multidão para, e a Bíblia diz que Jesus dá um passo em direção a ele, e antes de Jesus curar, Jesus toca. Eu não sei se você entende a realidade disso que está acontecendo. Jesus está quebrando o paradigma da doença. Ninguém toca num leproso, porque se tocar num leproso fica leproso. Aí Jesus, antes de curar, toca. Parece que eu vejo Pedro, que era o mais bocudo, dizendo: ei, o senhor fez errado, o senhor está doente agora, o senhor vai morrer. E a Bíblia diz que ele não morreu de lepra, ele morreu de amor na cruz do Calvário. E ele morreu para que nós não morrêssemos de qualquer coisa, mas se for para morrer, que seja de amor. E foi por isso que ele morreu na cruz do Calvário. A realidade do toque de Jesus era dizer: ei, eu não sou eu não sou o alvo da doença que vocês têm, eu sou a cura da doença que vocês têm. E Jesus tocou, e quando Jesus tocou, ele disse: eu quero. E no mesmo instante o leproso foi limpo. Eu quero dizer para você que se há algo que adoece você por dentro, se há uma depressão, se há um sentimento de suicídio, se há qualquer coisa que tenha arrebentado você, corre para os pés daquele que pode tocar em você, daquele que pode curar você e mudar a realidade da sua vida. Ele não morreu de lepra, ele morreu de amor. Se qualquer fariseu pegar essa palavra e vai dizer: eu acho que eu sei do que Jesus, porque ele foi para a cruz. Ele foi para a cruz porque estava doente. Não, ele foi para a cruz simplesmente porque ele foi amor até o final. Ele amou a gente. Não precisa morrer por algo que já tem cura na cruz do Calvário. A gente não precisa mais esconder aquilo que ele trouxe à tona com o sangue escorrido no madeiro. A cura para mim e para você. Fala, meu lindo, minha linda, tudo bem com você? Eu
tem uma palavra de Deus para que você comece o seu dia e a sua semana de uma maneira extraordinária. Eu quero te pedir um favor antes do vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, é bem rápido, dá uma olhadinha aí se você ainda não é inscrito. Isso, se você ainda não é, se inscreva, ative o sininho. Toda segunda-feira, às 7 horas da manhã, tem uma palavra de Deus para você aqui. E claro, curte o vídeo, comenta, manda para todo mundo que você puder. Isso ajuda a mensagem a ir ainda mais longe. E no fim, é isso que importa. É tudo sobre Jesus. E o nome dele é glorificado e vidas são transformadas. Vamos para o vídeo? Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, capítulo de número 4, verso 48, diz o seguinte: então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e maravilhas, não crereis. Se vocês não virem os sinais, vocês não vão crer. Eu vou dizer algo para você interessante. A Bíblia, os evangelhos, se você observar, em tudo existem sinais da passagem de Jesus, sinais do amor de Deus, sinais do amor, da misericórdia, da justiça. Existem sinais agora que nós estamos vendo da volta de Jesus, do final dos tempos. Uma das perguntas que eu mais recebi agora na pandemia foi se o que nós estamos vivendo é um sinal. E sim, é um sinal. É um sinal que algo está muito errado com o ser humano. Porque tudo antes de acontecer dá um sinal. Se você ver a natureza, antes de uma grande catástrofe, a natureza já deu sinais. Se você olhar para uma quebra financeira de uma grande empresa, antes de ela quebrar, ela já deu sinais que quebraria. Se você olhar para um casamento que acabou e de maneira crítica analisar, você vai perceber que antes de ele acabar, ele já tinha dado sinais que estava acabando. Ou seja, tudo, se nós olharmos de maneira dissertiva ou com discernimento, nós vamos encontrar e identificar sinais. Essa mensagem é interessante. Eu estava num dia conversando com um amigo meu e ele me falou uma coisa que me chamou muita atenção e que me fez refletir e caminhar até aqui, nessa palavra. Ele disse: David, eu estava descendo a serra, voltando para casa, quando de repente acendeu uma luz no painel do meu carro, uma luz laranja. Essa luz acendeu e eu não entendo nada de mecânica, mas eu sabia que alguma coisa estava errada. E aí ele disse: no centro do painel apareceu uma mensagem: a sua velocidade será reduzida a 80 km por hora para preservar o motor do veículo. E foi isso que aconteceu. O carro baixou o giro e chegou a 80 por hora, e por mais que ele acelerasse, o carro não ia. Ou seja, o carro deu um sinal, o carro se autoprotegeu, porque o sinal é um aviso para mudar a postura. A postura foi alterada
e o carro foi preservado e o motor não fundiu. Uau! Eu sei que talvez você fique assim, não, o que isso tem a ver? Eu também sou assim às vezes. A gente às vezes não observa os sinais. Eu, por exemplo, eu tinha 20 anos de idade e eu estava num momento com o Senhor Jesus muito especial. Eu estava numa campanha de oração, onde eu saía da faculdade, pegava o carro e ia para esse lugar orar, um monte de oração. E eu fazia isso durante alguns dias, e naquele dia eu saí de dentro da faculdade, entrei no meu carrinho, eu tinha um Fiat Uno 2001 na época. Eu entrei dentro do meu carrinho, liguei e fui na BR. Eu ia orar. De repente acendeu uma luz vermelha no painel. E eu devia ter ouvido, visto, percebido, prestado atenção. E eu olhei para o sinal, eu vi na verdade. E aí que está, eu vi o sinal, mas subestimei o sinal. Continuei acelerando, porque eu tinha um compromisso. Eu ia orar. E eu estava aqui. Assim que o Uno faz. E de repente fez assim, ó. Eu falei, ai meu Deus do céu, amor, mano, desligou tudo. Encostei na rodovia, o carro esfumaciando tudo, fumaça para dentro, fumaça para fora. E eu desesperado, falei, Jesus, o que eu vou fazer da minha vida agora? Fui ligar o carro não ligou mais. Aí liguei pro meu pai. Ô pai, eu tô aqui no tal lugar. O pai, me socorre, pai, o carro estragou, eu não sei o que aconteceu. Aí eu tô lá esperando, meu pai chegou. O pai chegou, André, olhou o carro, abriu o capô, o motor tava igual um gato. Tava assim, ó. Meu pai falou assim, eu acho que eu sei o que aconteceu. A bomba de óleo queimou, parou de lubrificar o motor e o motor fundiu. Aí o meu pai olhou para mim e fez a seguinte pergunta: filho, não acendeu nenhuma luz no painel? Aí, irmão, eu não estava tão bem convertido na época. Ah, sério. Eu falei, uma luz? Como assim, pai? Um sinal? Não apareceu nenhum sinal no painel, nenhuma luz piscou? Não. No outro dia eu estava na frente do mecânico e tive que mentir de novo. O mecânico falou para mim, mas não acendeu nenhuma luz do painel? Aí eu disse, eu acho que o sensor podia estar queimado. Conclusão, anos depois eu falei pro meu pai, pai, acendeu uma luz no painel e eu ignorei. E o meu pai disse para mim, eu sabia. Porque sempre dá um sinal. E aqui mora o centro desta mensagem. Nunca quebra de repente, nunca estraga de repente, nunca é de repente. É uma história que dá sinais, e que todas as vezes que a gente percebe um sinal que algo vai dar errado, e mesmo assim a gente continua, pode ter certeza, se deu sinal de dar errado, vai dar errado. O fato de você ignorar o sinal não torna evitável a tragédia, o fracasso, o divórcio, a angústia, a decepção. Deu sinais, eu vi os sinais, mas quando escolho ignorar os sinais, eu arco com as consequências da dor que vou ter. Porque quando deveria parar, não parei. Quando deveria baixar o ritmo, não baixei. E isso é a nossa vida.
E Jesus fez nós de maneira perfeita. Talvez você não percebe, mas nós somos tão perfeitos que o nosso corpo nos dá sinais. É tão absurdo que o nosso corpo dá sinais de maneira constante sobre a nossa saúde, sobre nós o tempo todo. Quer ver uma coisa? Quem aqui já ficou ansioso? Olha, quem? Sério? Seres humanos. Você já sentiu o coração apertar? O nosso corpo dá sinais. Isso é um sinal. Você já ficou apaixonado? Quem aqui? Eu vivo apaixonado, irmão. Mas eu tive cenas assim, sabe? Quando eu vi a minha esposa pela primeira vez. Eu me lembro que eu cheguei em casa e falei para minha mãe: mãe, eu conheci a mulher que eu vou casar hoje. Minha mãe quase morreu. Eu tinha 16 anos. Mas sabe o que aconteceu quando eu vi a minha esposa? Meu coração fez assim, ó. Acelerou. E eu senti o peito assim, sinais. Você já ficou muito triste? Uma lágrima correu no rosto? Isso tudo é sinal. Só que existem sinais no momento e existem sinais que antecedem. E aqui é a questão importante. Assim como a nossa vida física dá sinais, nosso espiritual também. Assim como o nosso espiritual dá sinais, na nossa vida conjugal, nossos amigos também dão sinais. Nós precisamos ter a sensibilidade espiritual para olhar e identificar os sinais e tomar posturas diferentes antes que o pior aconteça. Eu vou falar uma coisa para você: na vida espiritual é muito fácil descobrir os sinais que algo está errado. Olhe para você, examine você. Se você examinar você, você vai encontrar sinais e vai ter posturas novas para tomar. Quer ver? Olha para você. Antes eu tinha prazer, eu orava todos os dias, eu acordava de manhã e eu sentia a presença do Espírito Santo, eu ia feliz trabalhar. E agora de repente eu não tenho mais o mesmo prazer. Antes eu acordava e eu cantava canções, eu tinha vontade de buscar a presença, e eu não tenho mais isso. Eu não... um sinal. Antes eu acordava cheio do Espírito Santo, antes de dormir eu dobrava os joelhos e eu agradecia. Não fez mais? Sinais de que a sua vida espiritual está em declínio. Só que aí que está. Aqui às vezes dá para você fazer isso aqui, ó. Mas tem gente que espera fazer isso aqui, ó. Pum! Lá no poço. Casamento é igual. Lembra quando você casou, meu lindo? Você chegava lá em casa aqui, ó. Pá! Vocês não? Oh, maravilhosa! Top! Te pego hoje, aleluia! Não? Uai, só eu que sou assim? Vocês estão tudo fingindo. Não, irmão, o negócio é tempestade no deserto. Deus é fiel. Já ligo, ei, tô chegando, aleluia. Sabe, quando isso que era uma constante acaba, é um sinal. É um sinal que uma rota precisa ser convergida. E esse é um negócio que parece tão simples e tão simplório, mas que a palavra já diz: os sinais são importantes. Então olhe os sinais. Se algo está saindo do eixo, toma uma postura, volta. Mude a forma, mude o jeito, altere o método, crie uma coisa nova. Mas não pode deixar e ignorar os sinais. Lembra, a luz vermelha acendeu e eu continuei acelerando como se nada tivesse acontecendo, mas o carro deu um sinal: para! Na nossa vida, se nós olharmos de maneira crítica, intencional, sinais em todas as áreas apontam lugares onde precisam ser melhorados.
Se nós olharmos para a nossa vida espiritual, existem sinais que precisamos orar mais, jejuar mais, buscar mais o Senhor. Se olharmos para o nosso casamento, haverão sinais dizendo: você precisa ser mais carinhoso, você precisa dedicar tempo de qualidade. Se nós olharmos para os nossos filhos, eles estão dando sinais. Você tem que soltar essa porcaria de telefone e ficar mais com seus filhos. Os sinais estão aí, estão escancarados, e a gente está tampando os olhos como se nada tivesse acontecendo, ou pior, como se tudo estivesse bem, e os sinais estão gritando: pá, 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 alerta, está com problema. E a gente está continuando, sendo que se olhássemos e levássemos a sério, tomaríamos uma postura diferente, corrigiríamos a rota, e o acidente seria evitado. Sinais acendem para ser apagados. Eu tenho um carro agora que ele acende quando o pneu está murcho. Então eu sei que se aquela luz está acesa, eu só posso andar quando ela apaga, porque senão eu destruo o pneu do carro. Simples, não é? Mas tem gente que vê a luz do pneu murcho na vida e continua andando como se ele tivesse cheio. E aí a gente chega aos finais das histórias: divórcio, abandono, infelicidade, angústias que foram provocadas justamente por a gente ignorar os sinais. Olha, meu filho, eu tenho meus 2 meninos, né? Sabe o que é engraçado? Quando eu estou distante deles, eles dão sinais. Sabe como que eles dão sinais? Tentando chamar minha atenção. Um passa a perna no outro, puxa o cabelo do outro, e na verdade eles se amam, mas só estão dando sinais que eu não estou olhando para eles. Aí eu tenho que parar tudo e falar: o que vocês estão acontecendo? Vocês estão brigando? Parece que vocês não se amam. Que a gente, todo pai é dramático, mas na verdade não é nada disso. Eles só queriam que eu fizesse aqui, ó, olhasse para eles. Aí eu paro tudo, sento com eles, e a vida fica a coisa mais linda do mundo. Mas eu também tenho a opção de ignorar. Sabe, no casamento, se eu não cuidar, se a gente não observar, os sinais acendem e a gente... Eu queria escancarar melhor isso aqui. O problema é se alguém vê depois muito novinho. Jesus, como que eu falo para não ficar ruim? Sabe aquele negócio que o marido faz com a mulher? Amém? Eu não sei falar dessas coisas, mas vou ter que falar porque está na mensagem, vou ter que falar. Então, sabe aquele negócio lá? Sabe ou não? Amém? Amém. Então já entendeu, né? Então aquilo ali é um sinal. E no casamento é um dos grandes termômetros, sabia? E a gente não leva a sério, sabia? Eu vou falar uma coisa minha aqui, ó. Só tá nós, né? Eu e minha esposa, a gente fala sobre isso. Olha aí, vamos se avançar aí, hein? Não vamos deixar a peteca cair, não vamos deixar o negócio apagar, não. Vamos fazer uns negócios diferentes. Vamos dar uns rolê. Vamos fazer umas doideiras aí, porque não dá para deixar esquentar apagar, não. Porque eu viajo e você fica sozinha. E aí? Vamos ficar brincando? Porque não sei se você entende, mas as tragédias da vida começam em sinais ignorados. E a gente tem que observar, porque eu só vou poder pregar até o final da minha vida se eu manter o mesmo casamento, a idoneidade, uma mensagem que é mais pura do que às vezes aquilo que eu falo no púlpito, a minha família. E é isso que nós temos que entender. Olhe os sinais. Eu já fiz carta para minha esposa dizendo: amor, ó, precisamos mudar isso. Saí para viajar com o coração partido, deixei para ela. E já aconteceu vice-versa. Eu não sei porque eu estou falando tanto disso, mas eu entendo que Deus tem um controle absoluto sobre essa palavra. E de verdade, alguém vai ser extremamente transformado por isso. E de verdade é isso que importa. Então, meu lindo, minha última palavra para você é: olhe para a sua vida emocional, espiritual, financeira, todas as áreas.
vira a chave e observam as luzes de sinais que se acendem. Aonde tiver uma luz acesa, dê conta de apagar. Se a luz acesa for na sua vida espiritual, dá uma olhada como você está, a sua oração, sua leitura bíblica, seu devocional, em que nível você está. Se a luz for no seu casamento, dá uma observada. Quando foi a última vez que você deu uma namorada com a esposa aí? Quando foi a última vez que você deu um eu te amo bem lindo assim, pá, olhando na baguinha dos olhos? Te amo, minha linda. Você sabe? Se for com seus filhos, o sinal, lembra quando foi a última vez que você sentou no tapete para brincar com eles e esqueceu da hora passar? Porque em todas as nossas áreas da nossa vida, em algum momento algum sinal acende. E glória a Jesus, porque se tivermos sabedoria, apagamos todos e vivemos de maneira plena aquilo que Deus tem para nós. É possível ser feliz no casamento, é possível ter uma vida espiritual extraordinária, é possível ser feliz em todas as áreas da vida, mesmo tudo dando errado lá fora. Mas se nós cuidarmos do nosso cenário aqui dentro, é possível. Apague as luzes dos sinais e observe, porque sempre terão novos sinais. E tem um sinal que a gente não pode ignorar, e esse talvez seja o mais importante. Olhamos para a nossa vida, olhamos para os nossos filhos, olhamos para o nosso casamento, mas quando olhamos para o céu, existe um sinal que não pode ser ignorado. Jesus está voltando. O mundo grita, a Bíblia fala de sinais, o amor esfriaria, nação contra nação, filhos contra os pais contra os filhos. Observa os sinais, convertam o vosso coração, sejam transformados pela presença de Jesus, porque se tem um sinal, a gente precisa levar a sério. Deus, no nome de Jesus, Pai, nós não ignoraremos os teus sinais, nós não ignoraremos, Senhor Jesus, o fato de que o Senhor deixou termômetros aferidores na nossa vida, na nossa história, nas nossas emoções, na nossa vida espiritual. Senhor, não permita que a gente ignore os sinais. Abre a nossa sensibilidade para que possamos observar e saber como agir. Deus, no nome de Jesus, que olhando para Ti, possamos identificar o que precisa ser transformado, mudado em nós. Uma luz acendeu, e talvez foi exatamente essa mensagem que fez a luz aparecer. Que em nome de Jesus ela seja apagada. Amém.